Fala galera, vamos lá, continuando aqui estudando Direito Penal. Agora a gente vai falar sobre a lei penal no tempo. Galera, seguinte, ó. Olha para mim aqui. Chegue bem pertinho aqui para a gente conversar. Quando a gente fala sobre lei penal no tempo, aqui o direito penal, ele está querendo saber qual é a lei que ele vai aplicar ao fato ocorrido. Qual a lei vai ser utilizada diante de tal fato que aconteceu. Mas é lógico, professor. A lei que vai ser aplicada é a lei que estava vigente no momento do fato. Sim, essa é a regra. Só que quando a gente estuda a aplicação da lei penal no tempo, a gente vai estudar aqui a extratividade de lei penal, que é quando há uma movimentação dessa lei no tempo, beleza? Às vezes o agente ele pratica o fato sob a égide de uma lei, no entanto, quando ele vai ser alcançado pelo Estado, já tem outra lei em vigência. E às vezes essa outra lei que está em vigência pode alcançar o agente, ok? Então vem para o quadro comigo, porque para estudarmos aqui lei penal no tempo, aqui eu vou conversar com vocês através do princípio do tempus rege actum. Ou seja, o tempo rege o ato. Como é que eu vou explicar isso aqui para vocês de maneira bem didática? Aqui eu vou explicar para vocês assim, ó. Vamos para o quadro aqui. Imagine que eu tenho aqui um lapso temporal, beleza? E aí o que vai acontecer? Aqui eu tenho um ano de 2010, aqui eu tenho um ano de 2011, beleza? Pronto. Esse carinha aqui, ó, ele praticou um crime de furto em 2010. E aqui a pena era de 1 a 4 anos. Ok? 1 a 4 anos. Aí em 2011, o mesmo crime de furto, ele passou a ter pena de 2 a 8 anos. Beleza? 2 a 8 anos. Então perceba que por força do princípio do tempo regis actum, ele tem direito a ser alcançado pela lei, eu vou chamar isso aqui de lei A, e eu vou chamar essa aqui de lei B. Ele tem direito a ser alcançado pela lei A, porque era a lei que estava vigente no momento do fato, beleza? E aí, imagine que 2012, vamos colocar aqui, 2012, que é a data da sentença, o juiz, ele vai utilizar a lei A. Mas aí, a pergunta que surge é, professor, essa lei B aqui, ela não versa sobre a mesma matéria da lei A? Sim, ela versa sobre a mesma matéria. Se ela versa sobre a mesma matéria, ela não vai revogar a lei A? Sim, ela vai revogar a lei A. Então, como é que em 2012, em um momento futuro, o juiz vai utilizar uma lei que já está revogada? Isso é por força do princípio da irretroatividade de lei prejudicial. O artigo 5º, essa base aqui está lá no artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição Federal de 88. O artigo 5º, inciso 40, ele diz que a lei não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Então, aqui eu tenho a regra, que é a irretroatividade. A lei ela vai viger dali para frente. E aí, toda vez que ocorre a irretroatividade, consequentemente, vai acontecer uma movimentação no tempo chamada de ultraatividade, ou seja, a lei revogada sendo aplicada em momento futuro. Gente, isso é ultraatividade. Ultraatividade é quando eu tenho uma lei revogada sendo utilizada em momento futuro. Beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, ainda falando sobre esse assunto, extratividade, o que vai acontecer? Eu tenho um outro exemplo aqui. Então, esse é o exemplo da ultratividade, mas eu também tenho esse exemplo aqui, pessoal, imagine que, e aí eu vou colocar um outro quadrinho esquemático aqui, perfeito? Aí eu vou ter aqui, deixa eu colocar a canetinha preta, pronto. Vamos lá, 2010, Tício tenha praticado um crime de furto, com pena de 1 a 4 anos. Aí, 2011, o que vai acontecer?
O crime de furto, ele passou a ter pena agora de 1 a 2 anos. E aí, em 2013, o juiz ele quer dar sentença. Sentença, né? Ele vai proferir a sentença. Então, perceba que nesse caso, ele praticou um fato em 2010, sob a égide da Lei A. E aí agora a Lei B, ela traz uma pena menor. Nesse caso, o que vai acontecer? Professor, o senhor não falou que o tempo regis actum, ele faz valer que o agente ele deverá ser alcançado pela lei que estava vigente no momento do fato? Perfeito. Só que por força do princípio da retroatividade, retroatividade de lei benéfica, o que vai acontecer? Essa lei ela vai retroagir e ela vai fazer de conta que já existia lá em 2010. Então é por isso, inclusive, que a lei ela retroage, por força do princípio do tempo regis actum, para fazer de conta que ela já existia no momento do ato. E aí, neste caso, o juiz, no dia da sentença, vai utilizar a lei B, que é uma lei retroativa, uma lei que retroagiu para beneficiar o réu. Ok, turma? Tem dúvidas até aqui a respeito disso? Não, né? Não tem dúvidas, né? Então, até aqui tudo certo. Então, olha só. Dito isso, a extratividade, ela é um gênero que se divide em duas espécies, ou seja, se divide em ultratividade e retroatividade. São as duas espécies, retroatividade. São as duas espécies de extratividade, ou seja, de movimentação da lei penal no tempo. Ok, pessoal? Só que aí, a dúvida que fica é, vem comigo aqui. Essa retroatividade de lei benéfica, ela encontra exceções ou a lei ela sempre vai retroagir para beneficiar o réu? E aí, quando a gente fala sempre em direito penal, a gente já fica meio veaco, né? Porra, sempre eu tô cabreiro. E, de fato, aqui não é sempre. Eu vou ter duas situações aqui em que a lei ela não vai retroagir para beneficiar o agente, beleza? Mas antes de falar sobre isso, eu ainda quero comentar sobre um ponto com vocês aqui. Olha só. Tem um quadro aqui. E aí eu vou pegar um quadro em branco, beleza? Eu vou pegar aqui um quadro em branco para a gente falar aqui, ó, sobre o abolício crimes. Beleza? Falar sobre o abolício crimes. Gente, o abolício crimes nada mais é do que a abolição do crime. O artigo 2º do Código Penal, ele preconiza que ninguém pode ser punido por um fato que lei posterior deixou de considerar aquele fato ali como criminoso, cessando em virtude dessa nova lei, todos os efeitos penais da sentença condenatória. É isso que estabelece lá o artigo 2º do nosso Código Penal, beleza? Ali eu tenho a redação do abolício crimes. E o Código Penal está dizendo o seguinte, eu não posso mais ser punido por um fato que surgiu uma nova lei que diz que esse fato é mais crime. Lembre do adultério? Então, aí, nesse caso, eu não posso ser mais alcançado pela legislação, beleza? E aí, o abolício crimes, pessoal, vamos lá. Eu não posso confundi-lo com um instituto chamado de continuidade normativo típica. Beleza? Continuidade normativo típico. Veja bem, no abolício crimes, você vai colocar assim, ó, o Estado não quer mais a conduta. Não quer mais a conduta. Beleza? O Estado não quer mais a conduta criminosa. Vamos preencher, né? Criminosa. Ele não quer mais aquela conduta criminosa. Ele pode eventualmente responsabilizar aquela conduta em outro ramo do direito, mas não no ramo do direito penal, beleza? Enquanto que a continuidade normativo típica, o Estado desloca a conduta de um dispositivo
para outro. Então, aqui na continuidade normativo típica, o que acontece, na verdade, é uma relocação geográfica. Veja bem, no abolício crimes, o Estado olha para a conduta e diz assim, não, você não é mais crime. Na continuidade normativo típica, não. Na continuidade normativo típica, o Estado olha para a conduta e diz assim, vou pegar você que está aqui e vou colocar você aqui. Exemplo, o crime do artigo 214, atentado violento ao pudor, era quando o agente ele constrangia alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ato libidinoso. E aí, através do advento da lei 12.015 de 2009, ela retirou essa conduta do artigo 214, revogou o artigo 214, mas não foi um abolício crimes, porque aquela conduta ela foi inserida ao artigo 213. Então, o atentado violento ao pudor transformou-se no crime de estupro. Então, perceba que há uma grande diferença entre um e outro. Vem para o quadro. E aí, o que acontece? O abolício crimes, qual que é a natureza jurídica desse abolício crimes? Ó, natureza jurídica. Qual que é a natureza jurídica desse instituto? Você vai colocar aí que é uma causa de extinção da punibilidade. Beleza? Uma causa de extinção da punibilidade. Extingue-se o direito do Estado de punir o agente. Um outro ponto que a gente precisa falar são os efeitos, beleza? Efeitos. E aí, aqui você vai colocar que cessam, ó, cessam todos os efeitos penais. Só que aí você vai colocar uma observação, OBS. Permanecem os efeitos civis. Os efeitos civis. Então veja que neste caso aqui, o agente, ele não vai mais ser responsabilizado criminalmente, mas ele pode eventualmente ser responsabilizado lá na esfera civil, beleza? Um outro ponto importante, você vai colocar o seguinte, ó, que não gera reincidência. Ou seja, o agente, ele volta reincidência, não gera reincidência. O agente, ele volta ao status, deixa eu colocar o quadro aqui, o agente, ele volta ao status de réu primário. Pratiquei um crime, fui condenado, fui cumprir pena, e aí surgiu o abolício crimes. Veja que nesse caso, eu volto a ser réu primário. Eu nunca pratiquei um crime na história, beleza? E aí, só para a gente fechar aqui no que diz respeito ao abolício crimes, vale lembrar, pessoal, que para além disso tudo, o abolício crimes, ele tem uma característica, ó, ele tem uma característica de novácio, veja, novácio, legis e melius. Ele tem um caráter de nova lei que traz uma melhoria. Pô, claro que traz uma melhoria. É uma lei surgindo dizendo que aquele fato que eu pratiquei, que eu ia ser punido, não vou ser mais. Então, é uma lei que traz determinada melhoria. E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, minha turma, se é uma lei que traz melhoria, ela vai retroagir. Então, é uma norma retroativa, beleza? É uma norma retroativa. E aí, olha só, é aqui que reside diversas questões, porque as bancas dizem assim, ó, essa lei ela vai retroagir, exceto se já houver o trânsito em julgado, exceto se já tiver feito coisa julgada material, não importa, a lei vai retroagir, seja ela no curso do processo, desculpa, seja ela no curso da investigação, seja ela após o trânsito e julgado da sentença. A lei ela vai retroagir sem exceção. Tranquilidade? No caso, eu digo sem exceção, no tempo em que estiver a circunstância. Ou seja, sem exceção de o fato estar ainda em fase de investigação, ou no curso da ação penal, ou na fase executória. Tranquilidade? Ela vai retroagir. Ok, turma? Abolício crimes é basicamente isso aí. Mas aí, ó, do lado de cá, eu tenho aqui, ó, as leis extraordinárias. Leis extraordinárias, essa
que se dividem, vamos lá, em leis excepcionais, e leis temporárias. Beleza? Leis excepcionais e leis temporárias. Galera, é o seguinte aqui, ó. Quando a gente fala sobre lei excepcional e lei temporária, estamos aqui lá no artigo 3º do Código Penal. E nós estamos falando de leis, aí eu vou colocar aqui, ó, aspectos gerais dessas duas leis aí. Aspectos gerais, 2 pontos. Primeiro aspecto geral acerca dessas duas espécies legislativas é que elas são leis ultrativas. Ultrativas, beleza? O que são leis ultrativas? Olha para mim aqui. O artigo 3º do Código Penal, ele estabelece o seguinte, que as leis excepcionais ou leis temporárias, embora decorrido o período da sua duração, ou seja, embora revogadas, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência, ou seja, lei revogada sendo aplicada em momento futuro. Foi esse conceito que eu dei para vocês de leis ultrativas? Então é isso. As leis excepcionais e leis temporárias, elas são normas ultrativas, porque por mais que ela tenha perdido a sua eficácia, elas serão utilizadas em momento futuro se o agente praticou fato sob a vigência dela. Então olha aqui, elas têm caráter ultrativo e elas também são leis autorrevogáveis. Revogáveis. Ela não precisa de uma nova lei para poder revogá-la, beleza? Terminou seu período ou sua circunstância, ela se auto-revoga. E aí, a terceira informação, muito importante, é que não se submetem ao princípio da retroatividade benéfica. Beleza? Elas não se submetem ao princípio da retroatividade de lei benéfica. Porque aqui é o seguinte, ó. Imagine que de 2010, beleza? Imagine que de 2010 a 2011, então coloquei um prazo. Eu estou diante de uma lei temporária, beleza? Vou escrever aqui, ó, lei temporária. O que acontece aqui? Durante esse período, o artigo 312, que traz o crime de peculato, ele tem a pena de 5 a 15 anos. Só que o artigo 312, ele tem pena de 3 ou de 2 a 12 anos. Só que durante esse período aqui, o legislador disse, não, durante esse período vai ter pena de 5 a 15. E aí, lá em 2012, voltou a ter pena de 3 ou de 2 a 12 anos. Beleza? O agente praticou fato aqui em 2010. Ele foi lá e praticou peculato, ok? Só que ele só foi descoberto em 2012. Em 2012 foi que descobriram. A pergunta é, eu vou usar a pena de 2012, que é menor, ou vou usar a pena de 5 a 15? E aí veja que aqui, por ser uma lei temporária, essa lei ela não vai poder retroagir aqui para beneficiar. Ela não pode retroagir. Então, o agente, futuramente, ele será responsabilizado com pena de 5 a 15 anos. Beleza? Então, é por isso que elas não se submetem a essa ideia de retroatividade de lei benéfica. E aí, por fim, as leis excepcionais são leis que surgem, veja, surgem para viger durante fatos anormais. E as leis temporárias, elas surgem com validade pré-estabelecida. Ela já vem com a validade pré-estabelecida, beleza? Então, eu tenho aí, de um lado, as leis excepcionais e, de outro lado, eu tenho as leis temporárias. E aí eu tenho aí alguns aspectos gerais no que diz respeito a ambas as legislações. Cuidado! Por que cuidado? Porque aqui, por muitas vezes, por ser leis extraordinárias, a banca vai tentar enganar vocês dizendo que essas leis aqui elas podem surgir por meio de decreto, de medida provisória, e aí você está lembrado do princípio da reserva legal, certo?
Então, pessoal, falamos sobre a lei penal no tempo. Agora a gente vai falar sobre o tempo do crime. De igual, aqui só tem a palavra tempo. Lei penal no tempo é uma coisa, tempo no crime é outra, certo? Então, bora pro quadro aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tempo do crime, certo? Então, deixa eu colocar aqui, ativar minha caneta. Tempo do crime. Tempo do crime. Olha só. Para o tempo do crime, o Código Penal ele adotou uma teoria chamada de teoria da ação, ou também chamada de teoria da atividade. Maravilha? Teoria da atividade. Turma, essa teoria, ela afirma que considera-se praticado o crime no momento, veja, no momento da ação ou omissão. Ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, certo? Então, para o tempo do crime, o direito penal ele adotou essa teoria aqui, ó, a teoria da atividade. O exemplo aqui, olha para mim aqui, na moral. Quando cai esse assunto, gente, geralmente, as bancas vão brincar com a idade do sujeito ativo. A banca vai contar esse caso aqui para vocês, ó, vem pro quadro. A banca vai dizer assim, ó, Tício, com 17 anos, 11 meses e, sei lá, 26 dias. 26 dias. Esse cara aqui, ele foi lá e atirou em Mévio, beleza? Ele atirou em Mévio. Atirou em Mévio, né? Aqui, artigo 121. Aí, o que acontece? Ele foi lá, com ânimo de batalha, e atirou em Mévio. Mévio foi levado ao hospital e uma semana após, Mévio morreu. Mévio faleceu. Beleza? Só que, quando ele faleceu, Tício, deixa eu colocar ele aqui, Tício, ele já estava com 18 anos. Aí a pergunta que a banca vai te fazer é a seguinte, nesse caso hipotético, Tício vai ser responsabilizado criminalmente? Ele vai ser submetido à matéria criminal, sim ou não? E a resposta é não. Por que não? Porque o crime aconteceu aqui, ó, quando ele tinha 17 anos, ou seja, aonde ocorreu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, beleza? Então, quando a gente trata sobre tempo do crime, é essa ideia que a gente precisa saber, é quando o crime aconteceu, beleza? É o Código Penal perguntando para você, vem cá, o crime aconteceu aonde? Quando houve os disparos ou quando a vítima morreu? E aí a resposta é quando houve a ação ou omissão, neste caso, quando houve a ação, quando houve os disparos, beleza? Mas vem para o quadro, porque aqui é o seguinte, falando ainda sobre esse tema, eu tenho aqui uma súmula, beleza? Que é a súmula 711 do STF. A súmula 711 do STF, ela vai versar sobre os crimes continuados e também sobre os crimes permanentes. Beleza? Crimes continuados e crimes permanentes. Turma, a súmula 711, ela diz assim, ó, bom, quando estivermos diante de crimes continuados ou crimes permanentes, veja bem, em ambos os casos, aplica-se a pena por lei vigente anterior à cessação da conduta do agente. Como assim, John? Eu não entendi. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui de crime permanente. Artigo 33 da Lei 11.343/2006. Crime de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Lembrando que não são todos os verbos que são considerados verbos permanentes. Mas eu vou usar um verbo aqui que é um verbo permanente. Aqui, ó. Ter em depósito. Beleza?
O verbo ter em depósito, manter em depósito, né? Armazenar é um verbo permanente. Aí esse cara, ele armazenou essa droga entre 2010 até 2015. 2010 a 2015. E aí, 2015, sabe o que foi que aconteceu? Lá em 2015, esse rapaz aqui, ó, ele foi preso em flagrante. Preso em flagrante. Porque o Código de Processo Penal, ele regula que nos crimes permanentes, enquanto durar a permanência, caberá prisão em flagrante. Então, veja que nesse caso aqui, ele começou a prática em 2010 e a prática foi interrompida em 2015, quando ele foi preso em flagrante. E aí, o que acontece aqui? Observe que, nesse caso, em 2011, por exemplo, a pena aumentou. Veja que em 2010 a pena era de 5 a 15, só que quando chegou lá em 2011, a pena passou a ser de 15 a 30 anos. Então, observe que, nesse caso aqui, quando o juiz eventualmente for aplicar a ele a sentença, o juiz vai aproveitar a pena de 15 a 30 anos, porque foi a pena que estava vigente, foi a lei que estava vigente, anterior à cessação da conduta dele. E aí, a súmula ela diz que ainda que seja uma pena mais gravosa. Então, nesse caso aqui, ele vai ser submetido à pena de 15 a 30 anos. Um outro ponto, só para a gente fechar aqui com chave de ouro, é o seguinte, ó, vamos cá para cima aqui, para a gente usar essa parte de cima aqui como exemplo. Aqui eu tenho esse rapazinho aqui, ó, chamado de Caio. Ele tá com 17 anos, beleza? Ele tá com 17 anos. Aí ele foi lá e praticou o crime do artigo 148. Crime de sequestro. Sequestro e cárcere privado, com pena de 1 a 3 anos. Esse rapaz, ele acabou sequestrando uma pessoa e manteve essa pessoa no cativeiro entre 2010, 2011, 2012 e 2013. Beleza? Quando ele iniciou a conduta, ele estava com 17 anos. Ele era menor infrator. Menor infrator. Ou seja, não praticou crime, né? Ele praticou aí um ato infracional análogo ao crime 148. Só que aí o que acontece? Em 2011, ele ainda estava com a vítima com a restrição da liberdade, né? Tendo a sua liberdade restrita. 2012 também. 2013, a polícia estourou o cativeiro e ele foi preso em flagrante. E agora eu posso falar que ele foi preso em flagrante. Por quê? Porque nesse caso, ele já tinha alcançado a maioridade. Então perceba que ainda que ele tenha iniciado a conduta aqui com 17 anos, ele também praticou o fato quando ele já tinha 18 anos. Então, neste caso aí, eu vou aplicar a lei vigente anterior à cessação da conduta do agente. Então é isso que a súmula 711, ela preconiza. Ela diz que quando estivermos diante de um crime permanente ou um crime continuado, aqui eu vou usar a última lei vigente anterior à cessação da conduta do agente, ainda que seja uma lei mais gravosa, beleza? Ainda que seja uma norma mais gravosa. Galera, no mais, eu tenho aqui tempo do crime, teoria da atividade, aí eu tenho aqui essas nuances no que diz respeito à súmula 711. Agora você vai responder algumas questões e depois fazer o seu caderno de revisão e ficar aí afiado para o dia da sua prova. Valeu? Tamo junto, forte abraço, fica com Deus. Até a próxima aula. Pensar é o exercício da alma.